O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir exercício aqui, que ele fala assim, ó. Simplifique. Ele só pediu pra gente simplificar ali. Então, vamos fazer isso. Olha só. A gente tem que usar as propriedades das potências aqui, certo? São novos exemplos aí que eu não tinha trazido ainda. E como eu disse, nessas playlists, eu sempre tento trazer grande parte de todos os casos que podem aparecer para vocês, tá? Não tem como a gente trazer todos, porque é o que eu falo. Matemática não é uma receita de bolo. Não tem como eu trazer tudo que pode aparecer, porque tem infinitas coisas que podem aparecer. Então, assim, eu tento trazer aquilo que mais aparece em prova, em livro, em concurso, por aí vai, tá? Então, ó, eu tenho aqui x vezes a elevado a 2. Aqui eu tenho, ó, uma multiplicação, né, com uma potência. Quando eu tenho isso daí, eu posso elevar, né, os dois números ao valor da potência aqui. Nesse caso é 2, então eu posso escrever x elevado a 2 vezes a elevado a 2. Eu gosto de sempre falar disso daqui por causa do seguinte. Olha só. Eu vou escrever de uma forma enorme aqui, ó, para todos enxergar bem isso aqui. Olha só. Isso aqui, ó. Ah, não, é x, né? X, olha bem. X elevado a 2 vezes a elevado a 2. Isto aqui, isso aí que eu escrevi, é diferente, ó, é diferente, certo? É diferente de eu escrever x mais a elevado a 2. É diferente. Nisso aqui eu não posso escrever x ao quadrado mais a ao quadrado. Eu só escrevo isso daqui quando eu estou lidando com multiplicação. Ó, esse ponto aqui, ó, ele significa multiplicação, ó, multiplicação. Quando eu estou falando de multiplicação, eu posso escrever assim. Agora, quando eu estou falando de produto notável, né? Ó, isso aqui é potenciação, isso aqui é produto notável. X mais ou menos, né? Um valor elevado aqui é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é produto notável. Isso aqui é potência. Por que eu estou falando isso? Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente que é professor de matemática, a gente sempre vê esse tipo de coisa. O aluno tem lá x mais a elevado a 2, aí o cara vai lá e bota x elevado a 2 mais a elevado a 2. Né? O cara pensa que ele tá nisso aqui, mas não é. É diferente, certo? É coisas completamente diferentes. Então, de uma vez por todas, não errem mais esse tipo de coisa. Lembrando que a gente está numa playlist de matemática básica no ensino médio. Ensino médio, gente, não deveria errar esse tipo de coisa. Sinceramente, não deveria errar. A gente sabe que não é a realidade, a gente sabe que erram, mas não deveriam errar. Entenderam? Bom, 4x elevado a 3. Então eu tenho uma multiplicação, né? Eu tenho 4 multiplicando x. Então eu posso escrever isso daqui como sendo 4 elevado a 3 vezes x elevado a 3. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4 e vezes o x elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E aqui eu multiplico por x elevado a 3. Então, a simplificação disso daqui é 64 vezes x elevado a 3. 3 vezes a raiz de x elevado a 4. Isso daqui é 3 elevado a 4 vezes a raiz de x elevado a 4. Vou copiar aqui o 3 elevado a 4. Vou multiplicar por x elevado a meio, né? Ó.
Eu posso escrever raiz de x como sendo x elevado a meio, e tudo isso ainda elevado a 4. Aí eu copio aqui o 3 elevado a 4, e aqui eu tenho uma potência de uma potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Meio vezes 4, né? Ó, 1 vezes 4 vai dar 4, 2 vezes 1 que tem aqui embaixo vai dar 2. Então vai ficar 3 elevado a 4 vezes x elevado a 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Então vai dar 3 elevado a 4 vezes x elevado a 2. Quanto que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes o x elevado a 2. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 81x elevado a 2. Certo? Calcule agora. Olha só, agora vamos calcular. Eu trouxe esse exercício aqui também, porque é um dos exercícios que não apareceu até agora. Então, vamos lá, ó. Menos 2 elevado a menos 3. Bom, aqui eu tenho uma potência inteira elevado a um número inteiro. Pode acontecer isso? Pode. O que não poderia? Se eu tivesse menos 2, por exemplo, elevado a menos a raiz de 2, por exemplo. Isso não poderia acontecer. Né? Uma base inteira não pode estar não faz sentido estar elevada a um expoente irracional, né? Não faz sentido isso acontecer. Mas aqui tá tudo tranquilo. Então, para que meu expoente fique positivo, né? Eu boto 1 sobre o número que está aqui na base. Como a base é negativa, né? Ó, e o expoente que tem aqui é 1, então é menos 1 sobre 2 elevado a 1, né? E tudo isso elevado a 3 agora, né? Ó, quando você bota 1 sobre o número, o expoente fica positivo. Então, aqui eu tenho, ó, uma fração elevada a um expoente. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu escrever menos 1 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Como esse sinal de negativo aqui, ó, é comum à fração inteira, você escolhe ou 2 ou 1 para ficar negativo, né? Porque um dos dois números é negativo, né? Para uma fração dar negativa aqui, ó, ou 1 ou 2 é negativo, certo? E aí o sinal, né, na hora que você faz a regra de sinal, fica comum aos dois. Então, menos 1 elevado a 3 dá menos 1, 2 elevado a 3 dá 8. Então fica menos 1 dividido por 8. Que aí na hora que você faz a regra de sinal, menos com mais vai dar menos 1 sobre 8. 3 elevado a menos 3, isso é o quê? 1 sobre 3 elevado a 3, né? Ó, do jeito que isso aqui é do jeito sem ser na decoreba, né? Sem ser lá 1 sobre 3 elevado a 3. Mas fazendo de forma passo a passo, a gente tem isso, né? Ó, 1 sobre 3 elevado a 3. Aí você eleva, quando a gente tem uma fração elevada a um expoente, eleva toda a fração a esse expoente. Então vai ser 1 elevado a 3, 3 elevado a 3. 1 elevado a 3 dá o próprio 1, né? Aí por isso que a gente fala, quando a gente tem um número elevado a uma potência negativa, é 1 sobre ele na potência positiva, por causa disso daqui, né? Quando você eleva o 1 à potência, sempre vai dar 1, né? Então 1 dividido por 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, né? Que dá 27. Então 1 sobre 27. Depois a gente tem 1 sobre A elevado a menos 3. Isso daqui a gente inverte, né? Ó, e aí vai ficar A sobre 1 elevado a 3. Por que a gente inverteu? Para o expoente aqui ficar positivo, certo? Aí eu tenho uma fração, eu elevo toda a fração ao expoente. Então fica A elevado a 3, 1 elevado a 3. A elevado a 3 é o próprio A elevado a 3, né? Porque seria A vezes A vezes A. 1 elevado a 3 é 1. Então, A elevado a 3 dividido por 1 dá A elevado a 3. Certo? Principalmente nessas contas aqui que envolvem letras, eu sugiro a atenção maior de vocês, tá? Porque quando envolve só número, geralmente o pessoal tem mais facilidade. Agora, quando bota a letra no meio, aí já complica. Então, assim, presta atenção. Olha só esse exercício aqui, ó. O valor de 4 elevado a 7 vezes 10 vezes 4 elevado a 10 vezes 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 5 elevado a 7 é... Bom, esse exercício é fácil. Por que ele é fácil?
Porque todas as bases aí são 4. Né? Todos os números da base aqui é 4, ó. Então, é fácil. Então, isso aqui, ó, são potências de mesma base. Você conserva a base, soma os expoentes, né? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma o expoente. Vai ficar 4 elevado a 7 mais 10 mais 2. E o dividido aqui, ó, o 4 elevado a 5 elevado a 7, você multiplica, né? Ó, tem uma potência de uma potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Então vai ficar 7 mais 10 mais 2 vai dar 19, né? 10 mais 7, 17, com 2, 19. 4 elevado a 19 dá esse colchete aqui. E o dividido por 4 elevado a 5 vezes 7, que dá 35. Então, aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 4 elevado a 19 menos 35. Vai ficar 4 elevado a menos 16. E isso daqui é o quê? 1 sobre 4 elevado a 16. Do jeito que a gente estava fazendo ali, ó. Olha só como que ia ficar. Deixa eu pegar a caneta preta aqui. É interessante a gente ver isso para às vezes você não ficar só na decoreba, né, ó. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo ali, isso daqui vai ficar, ó. 1 sobre 4 elevado a 16, né, ó. 1 sobre 4 elevado a 16. A gente pega o inverso do 4 para poder o número ficar, o expoente ficar positivo. E aí isso daqui, ó, é a mesma coisa que 1 elevado a 16 e 4 elevado a 16. Só que 1 elevado a 16 é o próprio 1. E aí a gente copia aqui o 4 elevado a 16. Certo? Ó. Então por isso que a gente usa aquela técnica, né? A gente fala que um número elevado a um expoente negativo é 1 sobre ele com expoente positivo. Mas na real é esse processo aqui que acontece. Por isso que fica desse jeito aqui. Certo? Então, temos aqui 1 sobre 4 elevado a 16. Como vai dar um número muito alto, nem precisa colocar. Deixa só 4 elevado a 16. Simplifique. Ó, eu vou apagar essa parte aqui. Já entenderam bem isso aqui que eu falei no começo, né? Vou apagar aqui para não ficar muito poluída a lousa. Ó. Agora a gente vai ter que simplificar essa expressão aí. Como que vai ser? 4 vezes x vezes y elevado a 3 elevado a menos 1 dividido por x elevado a 2. Presta atenção nisso aqui, porque quando envolve letra, como eu disse, o pessoal tem uma certa dificuldade. Então não se assustem com a expressão. No próximo vídeo a gente vai ver umas expressões maiores ainda. Não se assustem, é só utilizar as propriedades. Olha só. Aqui a gente tem um número elevado a uma potência negativa. A gente já viu ali, ó, que a gente pega 1 sobre aquele número com a potência positiva. Então vai ser 1 sobre aquele número, ó, que é o 4xy elevado a 3, ó, 4xy elevado a 3, e elevado a 1 positivo agora, certo? Eu só fiz isso. Eu tinha um número com uma potência negativa. Eu peguei 1 sobre esse número e elevei a potência positiva, certo? 1 sobre 4xy elevado a 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre 4xy elevado a 3. E o dividido por x ao quadrado aqui eu mantive. Aqui eu tenho uma divisão de fração, né, ó. Eu tenho uma divisão de fração. Eu posso pegar aqui, ó, igualar as frações, né, ó, botar um aqui embaixo para as frações ficarem igualadas. E aí eu pego a primeira, que é 1 sobre 4xy elevado a 3, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre x elevado a 2. Aí aqui vai ficar 1 vezes 1, que vai dar 1. 4xy elevado a 3 vezes x elevado a 2, você só multiplica os semelhantes. Então o 4 você vai copiar, porque não tem ninguém semelhante a ele para você multiplicar. O x vezes o x elevado a 2 vai dar x elevado a 3. Então tá aqui, ó, x elevado a 3. E o y elevado a 3 não tem ninguém semelhante a ele para você multiplicar aqui. Então você copia. O único que mudou foi o x, né? Ó, porque era x vezes x elevado a 2, que dá x elevado a 3.
Aí você faz de novo, né, uma propriedade de potência, inclusive. Na hora que você multiplica x elevado a 1, né, ó, que é isso aqui, vezes x elevado a 2, você conserva a base e soma os expoentes, né, ó. 1 mais 2 vai dar x elevado a 3. Justamente o que aconteceu aqui, certo? Então, assim, toda vez que a gente coloca letra, o pessoal dá uma confundida aí, né? Geralmente, quando vai com os números assim e tal, até ainda vai. Mas chega na parte de letra, já complica. Mas não se assustem, tá? Não desistam de aprender as coisas com letra. Aprendam, porque é melhor, né? É melhor do que às vezes a pessoa não vai mal na realidade, não se dá bem por causa disso. Porque a pessoa vê uma coisa, é difícil, aí não quer aprender mais, mas não. Vê o vídeo devagar, volta aí se você não entendeu e tenta entender, tá? Eu fiz passo a passo. Vamos tentar entender as coisas direitinho.